Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG. E hoje vou falar de mais 3 tipos bem ruins de heróis. Aqueles que até são promissores, trazem umas ideias bem legais, mas aí falham em tudo que prometem. Tropeçam em suas próprias premissas e nos deixam com aquela sensação incompleta, de que faltou uma coisinha ali para que tudo ficasse perfeito. Esses heróis de certa forma são uma grande decepção, como veremos a seguir. E confesso que o segundo tipo acontece muito com jogadores de RPG, e vocês vão ver o porquê. Bom, e qual é o primeiro tipo da lista? Seria aquele herói que é vendido como super poderoso, confiante e independente, mas que na hora de mostrar isso falha miseravelmente e sempre precisa ser salvo. Isso bate até um pouco com o primeiro tipo horrível de vilão de que falei num programa recente, e acontece com mais frequência até em personagens femininas, embora ocorra também com personagens masculinos. Em geral, os autores nos contam que certo personagem ou NPC é super capaz, muitas vezes um guerreiro lendário, mas na hora de mostrar isso através de ações dentro da história, nunca vemos acontecer. E o pior, eles falham miseravelmente e precisam que outros heróis resolvam os problemas pra eles. Mas claro, vale observar que isso vem acontecendo menos com personagens principais, e vem acontecendo mais, na verdade, com vilões, já que muitas histórias hoje, e muito por influência dos filmes da Marvel, focam-se mais nos heróis, em trabalhar suas origens mais profundamente, e por isso temos vilões um pouco mais apagados. No caso da Marvel, claro, a exceção é Thanos, que foi um excelente vilão. E eles vêm dando mais valor aos seus vilões mais recentemente, tornando-os melhores. Bem melhores, pra falar a verdade. Mas enfim, você me perguntaria aí onde temos um bom exemplo desse tipo de herói. Bem, lembram-se dos amigos do Thor, que combatiam junto com ele no primeiro filme? Não se lembram direito? Exatamente, eles eram guerreiros lendários, mas nunca fizeram absolutamente nada nos filmes e foram derrotados múltiplas vezes com extrema facilidade. A guerreira então, que você nem deve se lembrar que é a mesma atriz que faz a protagonista da série Blind Spot, parecia ter uma relação bem próxima a Thor, e isso tudo poderia ter sido muito bem explorado, mas não. Eles simplesmente nos contam que são guerreiros superpoderosos, mas na hora de mostrar isso, só os vemos servir para serem salvos pelo Thor. Outro do mesmo universo que poderia entrar na lista é Heimdall, que deveria ser ultra poderoso e tudo ver, mas que é enganado pelo Loki no primeiro filme e só consegue ver os elfos no segundo quando uma frota inteira já está em cima de Asgard. E depois, apesar de ser um pouco mais bem trabalhado em Ragnarok, é morto facilmente em alguns filmes mais pra frente. Pois é. Vale tomar cuidado ao criar esse tipo de heróis. Se contar que eles são poderosos, mostre. Não os use como escadas para o personagem principal. Não vai funcionar muito bem. E bom, vamos agora para o segundo. E qual seria o segundo? Bem, os heróis hipócritas. Aquele que o autor ou jogador diz ser uma coisa, mas em diversos momentos vemos ele agindo como o completo contrário. Às vezes você tem um herói ou personagem que era para ser pacifista, mas que resolve tudo sempre com violência, mesmo quando isso é completamente desnecessário. E vemos muito isso em jogadores de RPG, que colocam alguns defeitos como pacifista, que eles seguem à risca até o momento em que isso pode prejudicar ele ou o grupo. Ou que bota o herói dele como sanguinolento e cabeça quente, que não leva desaforo pra casa, mas age completamente calmo quando aquele dragão poderoso provoca ele. Acontece. E nos filmes aí temos o Drax como um bom exemplo, embora eu goste muito dele como personagem, porque em Guardiões da Galáxia ele leva tudo no sentido literal, mas apenas quando isso gera uma boa piada. Quando vai atrapalhar o desenrolar da trama, aí ele age e entende tudo normalmente de boa. Pois é, cuidado com esses personagens que são apresentados como uma coisa, mas que só agem assim em momentos específicos. E vamos aqui para o terceiro tipo, que é uma evolução do segundo que acabei de falar. E é o herói super heróico mesmo, mais clássico, mas que não tem nenhum tipo de empatia quando deveria ter. E vale ressaltar que essa crítica é só para o herói mais clássico que imaginamos, que luta por uma causa, que é bondoso, alguém que deveria ter compaixão em determinados momentos, mas não tem. Um excelente exemplo dos heróis com compaixão são Frodo e Bilbo, que demonstram enorme piedade e empatia ao poupar Sméagol. E isso é brilhantemente usado por Tolkien como talvez as ações mais importantes para derrubar Sauron. A compaixão por Sméagol que leva à destruição do Anel. Sem ela, Frodo teria falhado,
e Bilbo teria sido corrompido, virado um novo Gollum. Já um exemplo do tipo horrível que eu estou falando é o fim de Star Wars. Para mim, ali eles desperdiçaram o que poderia ter sido um dos personagens mais interessantes de todos os 9 filmes da saga. Afinal, um Stormtrooper que conseguiu romper seu condicionamento e que se transforma em um herói é algo pra lá de interessante. Há muitas coisas que poderiam ter sido exploradas ali, especialmente a partir do segundo filme. No primeiro, temos ele ainda como um covarde e assustado, mas seu arco como herói se finaliza no primeiro filme com ele se tornando corajoso para salvar Rey, e ele abraça a coragem, a bondade e uma causa. E esse, infelizmente, é o mesmo arco que é repetido no segundo filme, em vez de seguirem a história dele adiante. Mas enfim, o Finn, agora como um herói, alguém que quebrou seu condicionamento como Stormtrooper, deveria justamente entender que isso é possível. E até por isso, por ter sido um deles, ele deveria demonstrar compaixão com eles e sentir um certo conflito ao ser obrigado a matá-los em uma batalha. Mas não é isso que vemos. Vemos ele matar e até comemorar quando acerta um, o que não faz absolutamente nenhum sentido. E esse era um conflito interno que poderia ter sido explorado e que engrandeceria demais o personagem. É o que vemos, por exemplo, com Tyrion Lannister, na batalha em que Daenerys simplesmente destrói as tropas lideradas por seu irmão em batalha. Embora ele esteja do lado de Dany, você vê nele o conflito, o pesar e o desespero por ver pessoas que ele conhece ou que batalham por sua própria família morrendo, mesmo ele estando em um lado oposto. E esse tipo de conflito é o conflito que um herói desse tipo deveria ter. Pois é, vale ficar atento a essas coisas quando formos desenvolver nossos heróis e personagens. Enfim, espero que tenham gostado de mais esse episódio e até o nosso próximo podcast. Grande abraço, pessoal!